Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Homens de Atitude. Eu estou aqui hoje nesse vídeo para falar a respeito de um assunto que eu acredito que é um dos desafios de um relacionamento. A gente vai falar hoje sobre a rotina no relacionamento. Eu fiz esse vídeo com algumas dicas baseada numa pesquisa que recentemente eu fiz na minha página, no meu Face, qual o maior desafio que você encontra hoje no seu relacionamento. E todas as pessoas que responderam colocaram 2 itens que aparecem em primeiro lugar. E um deles é a questão da rotina. Como ter uma rotina saudável, como ter uma rotina que você consiga manter de uma certa forma com harmonia, mesmo como você pode gerenciar os conflitos dentro dessa rotina, como que se faz isso. Mas eu quero também dizer para você o seguinte: você sabe que os relacionamentos são para pessoas imperfeitas. Então não adianta a gente querer colocar muitas expectativas, né, quando a gente está se relacionando com outra pessoa. O que eu quero dizer é que é muito importante a gente ter uma reciprocidade. Dentro desta reciprocidade, a gente tem que pensar como vai ser a maneira que a gente vai lidar com o outro. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está de alguma maneira buscando equilíbrio no seu relacionamento, perfeito, ótimo. Isso quer dizer que você está buscando uma forma de lidar com o outro. E também a questão assim de que a gente muitas vezes quer mudar o outro, quer que o outro mude por nossa vontade. E isso é um dos grandes erros que a gente comete também na nossa rotina, porque a outra pessoa, ela não vai mudar por causa de você. O que pode acontecer é que ela se dê conta e olhe para essa relação de uma maneira que ela sabe que precisa melhorar em alguns aspectos, que ela sabe que ela pode contribuir melhor, mas não que você queira mudar o outro. Isso não é possível, mas a forma que você se relaciona com o outro é possível. Então eu também quero dizer para você que existe uma pesquisa que 40% dos casais que se separam, eles não se separam por falta de amor. Eles se separam por falta de uma comunicação inteligente. E o que eu quero lembrar isso com você? Pense agora em algumas maneiras que você conversou com a sua companheira e que foi algo produtivo, que você viu um resultado. Como é que foi essa conversa? Você estava totalmente desligado do celular, você não estava olhando para a TV, vocês sentaram frente a frente para conversar, ou vocês saíram para algum lugar com uma certa descontração, que não tivesse aquele peso, né, da DR, de você estar discutindo uma relação, e que vocês estavam totalmente desconectados um com o outro para essa conversa. Como é que foi? Como é que foi esse resultado? Então, por exemplo, casais inteligentes, eles buscam uma ponte para terem essa conversa, esse diálogo. E casais que eu digo que são desinteligentes, eles vivem ilhados, eles estão de certa forma dentro do problema e não conseguem sair. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: dificilmente um casal, quando está passando por alguma dificuldade, eles conseguem resolver uma situação sozinhos. Geralmente se busca ajuda, ou de um coach de relacionamentos, ou de uma terapia, enfim, de alguma maneira, realmente é importante buscar uma ajuda. E esse nosso curso aqui, que é feito para você com muito amor, com muito carinho, Homens de Atitude, ele serve justamente para te mostrar ferramentas e te mostrar caminhos. E por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então eu quero que você reflita agora sobre 3 perguntas importantes. Se você está sentindo que no seu relacionamento você não está conseguindo ter um bom diálogo com a sua companheira, está na hora de você começar com a ação. A ação é você convidá-la para realmente ter uma conversa, para vocês, de alguma forma, colocarem os seus sentimentos, mas sem julgar e sem culpar. Porque quando você culpa o outro, quando você julga o outro, você não vai conseguir resolver a situação. É importante você colocar a situação num todo e você pensar assim, se você tivesse uma terceira voz, né? Porque você é inteiro, a sua companheira é inteira e vocês estão, então, para um objetivo juntos nessa relação. Porque essa história, né, que a gente diz a cara metade, a outra metade, eu acredito que não exista. O que existe são 2 pessoas por inteiro querendo estar juntos numa relação. Então, se vocês estão inteiros nessa relação e tem uma terceira voz, essa terceira voz hoje estaria dizendo o que para vocês? Estaria dizendo para vocês, de alguma forma, como melhorar a rotina?
Então essa terceira voz, vocês pensem nessa terceira voz fazendo as seguintes perguntas para vocês, tá? Quando eu decepcionei você e não soube? Faça essa pergunta para sua companheira. Pode ser que você se surpreenda, porque muitas vezes ela precisa falar, ela quer falar e não encontra uma maneira ou não encontra até o ambiente propício para isso, ok? Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta é, pergunte para sua companheira, o que eu devo fazer para a nossa relação se tornar mais feliz? Escuta o que a sua companheira vai dizer. A terceira pergunta é, como eu posso contribuir para sua autoimagem e para sua autoestima para que você se sinta mais amada e mais valorizada? Se você tiver este diálogo com essas três perguntas de uma forma verdadeira e intensa com a sua companheira, você vai ter uma reciprocidade. Com certeza ela vai lhe responder e é importante que você exercite a escuta, mas que você não julgue, porque se você julgar, você não vai conseguir entrar neste caminho que é o caminho dessa ponte, que você vai chegar do outro lado de uma maneira mais consciente. Se você fica julgando, se você fica interpretando sempre uma culpa, você vai ficar ilhado. Então lembre que você precisa desta ponte, ok? E eu também digo assim que a falta de diálogo no relacionamento, muitas vezes ela está ligada à rotina, né? Que a gente está falando, a gente vai falar também sobre a rotina, porque você muitas vezes vem numa rotina desgastante, estressante, vocês não se olham mais, vocês não têm mais aquele cuidado, aquele carinho. E aonde que dentro desta rotina tem espaço para o diálogo, né? Então é muito importante que você encontre sempre na sua rotina um espaço para o diálogo. E não só quando tem um problema, uma dificuldade, mas sim quando vocês precisam se olhar mais, olhar para essa relação de uma maneira mais feliz e mais equilibrada. Lembrando que vocês dois, como um casal, têm as suas necessidades e têm os seus valores. E quando você descobre isso, faz toda a diferença. Por isso que o diálogo é algo que precisa ser feito todos os dias na relação. Não é só de vez em quando. Eu digo que o diálogo é como se fosse uma plantinha que precisa ser regada. Se você não conversa, se você não tem esse diálogo com a sua companheira, o que eu posso dizer é que alguém vai fazer isso. Ou, como a gente já falou em outros vídeos, ela vai acabar buscando uma maneira de desabafar ou de falar dos problemas e às vezes com as pessoas erradas. E eu sei também que tem essa diferença entre homens e mulheres, como vocês sabem, né? A mulher, ela tem em média uma necessidade de falar 10.000 palavras por dia. E o homem apenas uma média de 2.000. E a gente ouve, nós mulheres, eu tô falando isso porque eu sou uma mulher e estudo muito sobre o comportamento feminino em relação aos homens. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente aprende que o homem ele precisa ficar na caixa, que quando ele está em silêncio é melhor que ele fique em silêncio, que muitas vezes quando o homem está quieto é porque ele está processando alguma dificuldade, algo que ele precisa resolver, e nós mulheres temos que entender, ok, mas e quando nós mulheres temos as nossas necessidades de falar e desabafar, como é que fica isso? Como que o homem vai entender essa mulher? Como que faz quando a mulher realmente tem muita necessidade de desabafar, de contar algo que aconteceu e ela não encontra espaço na relação? Como faz isso? O que eu digo? O homem, ele precisa entender a mulher muito mais do que só ver a sua mulher, porque o homem é visual, então ele está vendo aquela mulher, ele está vendo que alguma coisa está acontecendo, mas ouvir faz toda a diferença. Ouvir é muito importante. Então, por isso que eu falo da reciprocidade. Assim como a mulher precisa entender numa relação e ter esse equilíbrio, que quando o homem está quieto, quando o homem precisa de silêncio, é importante respeitar, ok? Mas e quando a mulher precisa do diálogo, quando a mulher tem essa necessidade de falar, o homem também vai ter que, digamos, ter a humildade de se colocar no lugar dessa mulher. Porque para nós, mulheres, é muito importante o diálogo no relacionamento. Tanto que apareceu em primeiro lugar essa questão, ok? Então, com essas dicas aqui que eu dei para vocês, eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído e eu espero que você faça realmente essas 3 perguntas chaves quando você chamar a sua companheira para um diálogo. E que você possa fazer isso mais vezes dentro da sua rotina. E agora, para encerrar também, eu quero que você pense que você também tem sempre uma capacidade dentro de você de se reciclar e de progredir.
Se você se encontra num momento do seu relacionamento que você sente que está ilhado, pense que você pode sair desta ilha com um novo olhar, se reciclando e de alguma maneira também tendo essa reciprocidade, ok? Se fez sentido para você este vídeo, eu quero que você deixe o seu depoimento aqui, que você compartilhe ou que você deixe até mesmo uma pergunta que nos próximos vídeos eu vou estar respondendo e te ajudando aí para contribuir ainda mais para o seu relacionamento, que você tem todas as ferramentas como um homem de atitude, ok? Beijão, te encontro no próximo vídeo.